Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Minha gente, se preparem para uma pergunta delicada. Será que a gente sabe da onde vem a carne que a gente consome? Da onde que vem quando a gente vai num restaurante, quando a gente vai numa churrascaria, qualquer mercadinho da esquina ou uma grande rede? Olha, é muito importante a gente pontuar que toda essa indústria da carne, dos bois, sempre tenta pintar de verde todo esse tipo de produção, né? Dizer que está tudo certo. Mas o que a gente vai trazer agora é um estudo inédito, a primeira avaliação feita por uma rede muito parceira aqui do Brasil de Fato, o Radar Verde, que fez um monitoramento sobre os frigoríficos localizados no Cerrado. E aqui já é importante pontuar que realmente o Cerrado é o bioma com mais desmatamento no Brasil, superando inclusive a Amazônia em números absolutos mesmo. Mesmo sendo uma região menor, ela consegue ter mais desmatamento. A gente está falando de dados agora, recém-divulgados pelo MAP Biomas, mostrando que mais uma vez, pelo terceiro ano consecutivo, é o Cerrado que concentra a maior taxa de desmatamento. E aí, quando a gente vai ver os dados aqui, só para dar uma rápida pincelada sobre o que o Radar Verde trouxe para a gente, olha só, 96%, ou seja, quase todos os 225 frigoríficos analisados têm um grau muito baixo de compromisso contra o desmatamento, ou seja, mostrando que está tudo errado. Essa carne que está chegando no nosso prato, infelizmente, ela está temperada com bastante desmatamento. Vamos entender tudo isso? É com muita alegria que eu anuncio que quem conversa Bem Viver é uma das responsáveis por esse estudo, é a pesquisadora Camila Trigueiro, ela que atua pelo Amazon e também pelo Radar Verde. Camila, professora, obrigado desde já mais uma vez pela sua disponibilidade, viu? Eu que agradeço, Lucas. Camila, vamos entender tudo o que está acontecendo, tanto por que que vocês escolheram o cerrado, como que é todo o processo da carne até chegar no nosso prato, mas eu acho que antes de tudo ia ser importante te ouvir se esses números te assustaram tanto quanto eu estou trazendo aqui. Realmente esses dados de que apenas 7 desses mais de 225 empresas demonstram algum grau de controle e que nenhuma apresenta um grau efetivo de controle sobre as fazendas fornecedoras do boi. Isso tudo realmente é assustador quanto parece? Então, Lucas, esses dados impactaram a gente, embora a gente conhecesse como é o contexto do Cerrado, né? O Cerrado, a gente já faz essa pesquisa do Radar Verde para a Amazônia desde 2022, então a gente entendia bem como que era essa dinâmica da cadeia da carne na Amazônia. E aí, dado a relevância do impacto que o desmatamento foi provocando no Cerrado, né? Como você mesmo falou e trouxe os números, a gente achou importante também avançar com essa avaliação pro bioma do Cerrado. E aí, por vários motivos, né? Como você falou, por mais um ano, o Cerrado foi a área mais desmatada, né, entre todos os biomas brasileiros, né? Então, no último levantamento do MAP Biomas, inclusive, 52% de todo o desmatamento nacional estava concentrado no Cerrado. A gente também observando outros dados, notou que metade do desmatamento que foi ocorrendo no Cerrado ao longo desse tempo foi para conversão de pastagem e o resto foi áreas agrícolas, mosaico agropecuário, que também envolve a atividade pecuária, né? E aí a gente notou que seria importante a gente avançar com essa análise também para o bioma do Cerrado. E os dados impactaram a gente, porque nós vimos que realmente essa discussão sobre o controle do desmatamento, sobre o compromisso contra o desmatamento nas empresas que estão atuando no Cerrado, ainda não é um tema muito difundido. Em comparação, é impossível não comparar, né, o contexto e toda a dinâmica da cadeia da carne do Cerrado com a Amazônia, e a gente comparando vê que esse tema de monitoramento e controle tem avançado, mesmo que lentamente, na região amazônica, mas no Cerrado é um tema discutido muito recentemente. A gente vê que realmente os resultados ilustram isso, né? Pouco controle, muitas empresas que não possuem políticas ainda públicas demonstrando seu compromisso contra o desmatamento, e a gente sabe que, uma vez que elas não demonstram esse compromisso publicamente, a gente não tem como comprovar que as compras de gado realizadas por essas empresas não têm
não tem alguma relação com o desmatamento na origem, né? Então é importante que realmente elas verifiquem a origem dos animais que elas adquirem para o abate e consigam comprovar que esses animais vêm de uma origem legal. Certo. Camila, então só para todo mundo entender exatamente que estudo foi esse, como que ele se construiu, para todo mundo entender. Então vocês estudaram os frigoríficos que estão localizados no Cerrado, então que são locais de abate desses bois, desse tipo de carne, então são empresas muito grandes, mas elas em si não são as responsáveis diretas pelo desmatamento. Claro que tem alguma taxa de desmatamento para construir a estrutura, mas realmente o grande problema é quem fornece o gado para esses frigoríficos, que são essas fazendas, que algumas podem estar legais, outras estão completamente ilegais, que aí a gente precisa da fiscalização, que a gente sabe as limitações. Então, qual que é exatamente o ciclo do gado até chegar na nossa casa para a gente entender aonde que estão os verdadeiros problemas que a gente precisa de ter atenção e tudo que o Radar Verde conseguiu identificar? É isso mesmo, a gente avaliou os frigoríficos, né, que estão operando na região do Cerrado, os frigoríficos que estão sob inspeção federal e estadual, né, inspeção sanitária, e aí esses frigoríficos, eles representam o maior volume de abate nessa região, que é em torno de 95%. Por isso, a gente acabou focando os nossos esforços neles. E aí, o que a gente notou, realmente, assim, é que esses frigoríficos, eles não são os responsáveis diretos pelo gado, né, que é adquirido por abate. No entanto, a atividade deles lucra a partir disso, né? Lucra a partir da compra de gado, do abate dos animais, da produção dos cortes. Então, indiretamente, eles são corresponsáveis pelo que acontece nessas propriedades, né? Devido a eles estarem se abastecendo de uma matéria-prima que vai gerar lucro para a empresa. Então, eles têm que atuar com essa preocupação de monitorar a origem, né, da qual eles compram esses animais e exigir que esses fornecedores sejam mais responsáveis do ponto de vista socioambiental. E assim, para você ter uma noção, a gente avaliou 225 empresas no bioma Cerrado. Mas há uma área ali de transição entre Cerrado e Amazônia em que tem municípios, né, que estão presentes ali em porções de ambos os biomas. E esses frigoríficos que estão nesses municípios, eles também caíram no nosso levantamento do Cerrado. E a gente notou que haviam 14 empresas que estavam tanto na nossa avaliação, né, do Radar Verde Amazônia, quanto na avaliação do Radar Verde Cerrado, e a gente esperava, por exemplo, que essas empresas tivessem maiores compromissos contra o desmatamento, já que elas estão na região amazônica, onde esse tema já é discutido há mais tempo. Mas avaliando assim detalhadamente os termos de ajuste de conduta das empresas, né, a política que elas apresentaram, a gente encontrou, por exemplo, que algumas empresas apresentam nos seus compromissos que o monitoramento é restrito ao bioma Amazônia. E aí, como existe uma classificação diferente, né, para a floresta, para o PRODES Amazônia, para o PRODES Cerrado, então o mesmo município, o mesmo frigorífico que está localizado em ambos os biomas, ele pode ter uma parte contabilizada para o PRODES Amazônia e uma parte contabilizada para o PRODES Cerrado, né? O PRODES, ele dá informação sobre o desmatamento naquela região, e acaba que se ele monitora apenas os fornecedores que estão ali naquela porção considerada para o bioma Amazônia e não para o Cerrado, uma parte do desmatamento que poderia ser considerada e monitorada para esses fornecedores não é vista. Então, é importante que esses frigoríficos, por exemplo, que estão nessa área de transição, mesmo que eles já tenham políticas aplicadas à Amazônia Legal ou ao bioma Amazônia, eles também apresentem políticas de monitoramento e controle sobre os seus fornecedores do Cerrado. Camila, você trouxe sobre um panorama importante sobre essa região de transição entre Amazônia e Cerrado, e agora eu quero falar de uma outra região que, de alguma maneira, também é concomitante com o que a gente está falando, mas ela tem umas suas particularidades específicas e a gente conhece ela por ser um acrônimo, né? Que é quando são várias siglas que juntas formam uma palavra, e estou falando do nosso Mato Piba, que é basicamente concentrado quase todo na região do Cerrado, e ele vem porque é a junção desses estados, MA de
Maranhão, TO de Tocantins, PI de Piauí, BA de Bahia, daí junto fica Mato Piba, e os dados do Mato Piba que eu citei, oh, meu Deus, e os dados do MapBiomas que eu citei no início da nossa conversa, eles são extremamente assustadores ao indicar essa região como o principal foco de desmatamento que a gente vê no Brasil. Dos 5 estados que tem mais desmatamento, 4 são do Mato Piba. Esses 4 são eles. Se a gente pega os 10 municípios com mais desmatamento, 8 são do Mato Piba. Então, assim, é algo absurdo que está acontecendo. E o que a gente vê, e por isso que eu quero trazer essa questão para ti, é que o verdadeiro foco dessa aceleração desse desmatamento é justamente a expansão da agropecuária. Então, me parece que o Cerrado é uma peça-chave para a gente entender a origem do desmatamento e onde o Brasil está falhando de maneira agressiva em conseguir manter a área, a nossa mata viva, nossas florestas de pé. É indiscutivelmente o avanço dessa agropecuária, né? Sim, para você ter uma ideia, Lucas, o Cerrado, ele abriga mais de 900 mil fazendas com pastagem, de pelo menos 1 hectare. Então, são muitas fazendas, e 22%, a gente pode dizer que aproximadamente umas 200 mil fazendas, está dentro do bioma Amazônia, né? Ou seja, nessa área de transição. Só que 78% está fora desse limite exclusivamente no Cerrado. Então, assim, o Cerrado, ele tem há um grande número de propriedades que praticam atividade pecuária, que avançam com a pastagem, né, para poder dar fomento a essa atividade pecuária, e é muito necessário que os fornecedores eles sejam incluídos nesses monitoramentos, no controle que a indústria, né, tem que avançar nessa região e começar a realizar. O que a gente vê é que ainda há muito espaço para que a indústria desenvolva esses diálogos, inclua os fornecedores nessa discussão, comecem a cobrar, né, critérios socioambientais das propriedades que fornecem gado para o frigorífico. A gente viu que recentemente começaram a mudar um pouquinho a dinâmica da cadeia da carne no Cerrado, implementando o protocolo de monitoramento para fornecedores. Acho que o protocolo se deu início em 2024, mas assim é tudo muito recente mesmo. E embora recente, isso precisa avançar rápido, porque os números de desmatamento são preocupantes e os números que a gente está apresentando também são preocupantes, né? Camila, vamos falar então um pouquinho de soluções e caminhos que a gente precisa tomar a partir desses números, porque é importante comentar que existe sim um regramento ambiental que permite o desmatamento dentro dos conformes da lei, que ele é muito mais permissivo do Cerrado do que na Amazônia, né? A taxa de preservação que cada propriedade precisa ter, é isso e ajuda a explicar por que o desmatamento avança, mas mesmo que todo mundo tivesse, se todo mundo tivesse dentro dos conformes da lei, esses números não seriam nem perto desse absurdo que a gente está falando. Então, há uma clara e evidente descompromisso com a lei, com todo esse regramento ambiental. Então, eu queria primeiro pontuar, para tirar um mito que existe muito de que tudo isso que está acontecendo, esse desmatamento é em prol do Brasil, para que a gente possa crescer, para que o nosso agronegócio siga pujante e coloque o Brasil como uma economia forte. Vamos começar por aí. Não existe isso, né? É possível continuar alimentando todas as famílias do nosso país com a quantidade de proteína necessária, sem ter uma grande redução, mas que isso não signifique desmatar nossas florestas. Existe essa equação, Camila? Sim, tem alguns estudos que já conseguem demonstrar que não precisa avançar com mais desmatamento para desenvolver a atividade pecuária, né? Então, a atividade pecuária ela consegue se desenvolver na área que já foi desmatada. E isso vale para ambas as regiões, tanto para o Cerrado quanto para a Amazônia. O que é necessário é ter uma coordenação de todos os entes que fazem parte, todos os elos que fazem parte da cadeia da carne, para que eles realmente deem andamento a essas soluções que são propostas pela classe científica, pelos profissionais técnicos, que são soluções simples, na verdade, né? Então, manejo rotacionado,
aumento da produtividade, né? Antecipar a idade de abate dos animais, manejo do capim. Então, tem produtor que, infelizmente, não conhece nem exatamente qual que é o capim que ele está trabalhando e a que altura ele tem que colocar o gado ali para pastar. Então, isso vai fazendo com que aquela pastagem fique degradada, ele não consiga mais aproveitar facilmente aquela pastagem e aí decide então abrir uma nova área, né, para implementar pastagem nessa nova área e continuar com a atividade pecuária. Para você ter uma ideia, Lucas, assim, observando o cenário das pastagens no Brasil, o Brasil possui mais de 100 milhões de hectares de pastagem degradada. Então, 60% do que a gente tem de pastagem está em algum nível de degradação. E essas pastagens, elas estão concentradas principalmente na região do centro-oeste da Amazônia. 28 milhões de hectares que estão dentro dessa área de pastagens degradadas, eles têm potencial agrícola. Então, a gente está falando ali de uma área que possivelmente já não está sendo utilizada e poderia ser uma área que poderia ser utilizada para a agricultura e sem que fosse necessário abrir novas áreas para desempenhar essas atividades agropecuárias nessa região. Inclusive, tem um plano de recuperação, né, para recuperar pelo menos 40 milhões de hectares de pastagem no Brasil. O que é necessário é investimento. É investimento e coordenar esforços de todos elas da cadeia da carne para que as soluções que existam, né, sejam aplicadas e aí a gente consiga finalmente ter esse alinhamento entre o setor produtivo, entre o campo, entre a classe científica acadêmica, para entender que é possível continuar produzindo sem desmatar. E Camila, então agora para a gente falar, continuando nessa linha sobre soluções e caminhos, queria colocar mais uma pincelada, mais uma informação importante, que é boa parte do desmatamento que a gente vê na Amazônia acontece em terras públicas, né? Em áreas de conflito fundiário, enquanto do Cerrado não é exatamente esse cenário, está muito mais vinculado com imóveis rurais privados. Isso dificulta, isso deixa o poder público mais amarrado. Existe uma diferença considerável para combater esse desmatamento quando a gente faz esse panorama entre a Amazônia e o Cerrado, ou não? Isso não é necessariamente uma desculpa, um problema? Então, essa é uma questão muito sensível para o Cerrado, porque realmente o número de desmatamento ele é maior, ele se concentra em propriedades privadas. E aí a gente tem o Código Florestal que incide diferente, né? Para a Amazônia e para o Cerrado. Para a Amazônia, por exemplo, é exigido que preserve 80% da propriedade, enquanto no Cerrado você pode desmatar até 80%. Isso acaba promovendo um maior desmatamento ali na região, porque a legislação ela, ela permite, né? Falando nesse caso de desmatamento legal. Só que acredito que quando o setor ele se autoanalisa, né, faz uma autoanálise e entende o que é melhor para sua atividade econômica, nesse caso a pecuária, né, poderia fazer essa autoanálise para tentar entender se realmente o desmatamento é algo interessante para esse negócio, porque assim, o que a gente vê é que produtores que praticam maiores índices de produtividade, que têm o objetivo de desmatamento zero, que possuem boas práticas no campo, eles apresentam resultados muito melhores do ponto de vista econômico. Então, assim, é interessante o Cerrado observar esses exemplos, reproduzir essas boas práticas e funcionar assim, considerando que eles não precisam necessariamente desmatar tudo que o Código Florestal permite, né, dentro dos limites para aquela região, mas sim pensarem na atividade econômica com maior produtividade. E aí, então, aproveitar a terra, o mínimo da terra, com o máximo de recursos que eles puderem, sem precisar avançar, desmatando em novas áreas.
Simplesmente se pensar, se colocar em perspectiva e pensar não nessa ganância do lucro imediato, do máximo possível nesse momento e fazer uma mínima projeção de 5, 10 anos, vai ver que para a própria pessoa é mais rentável ter um mínimo de sustentabilidade e, obviamente, que para o país é a nossa condição de existência, que esses agricultores, né, para não falar outra coisa, né, têm um mínimo de responsabilidade sobre essa terra que, no fim das contas, é nossa, né, não é deles, mas sim do nosso país, afinal, a gente depende dela para viver. Minha gente, essa foi Camila Trigueiro, ela que é pesquisadora do Amazon e do Radar Verde, e ela nos ajudou a apresentar essa primeira avaliação realizada pelo Radar Verde no Cerrado sobre os frigoríficos localizados nessa região, mostrando que a situação é extremamente preocupante. Daí aqui eu trago essa última questão para a gente refletir sobre o que fazer, nós, pessoas individualmente que estamos ouvindo, e tá todo mundo já pensando se corta a carne hoje mesmo do almoço, da janta, né, se torna vegetariano. Enfim, essa é uma opção interessante, claro, cada pessoa precisa fazer a sua avaliação, mas me parece aqui, né, Camila, só para fechar, que eu acabei nem citando quais são os frigoríficos, mas são todos esses que a gente conhece, bem famosos, que estão por aí. Então, basicamente todos estão com uma avaliação péssima, então não tem muito como escolher o menos pior, porque está todo mundo num patamar muito semelhante. Me parece que o melhor que cada um individualmente pode fazer é acessar esses números, se informar para a gente conseguir fazer uma pressão pública por meio de leis, por meio de mobilização popular, para que a gente consiga mudar esse cenário, mais do que propriamente escolher qual fornecedor de carne a gente vai pegar na hora de ir para o mercado, né? Na verdade, eu tenho uma sugestão, Por Lucas, favor. assim, para os consumidores, né, que vão, os nossos dados, a intenção é que eles sejam utilizados por qualquer entidade que tenha interesse em consultar como que está o compromisso dessas empresas, né, contra o desmatamento, seja o consumidor final, o varejista, instituições financeiras, jornalistas. Então, a gente tem interesse que todo mundo tente se integrar sobre esses dados e utilize de alguma forma. Só que para o consumidor final, a gente fez algumas atualizações em como nós apresentamos os dados nesse ano, e aí a gente tem a informação por estado. Então, é possível que você consulte os resultados no site do Radar Verde, né? Vá na aba de dados e aí observe estado por estado quais são os frigoríficos que estão nessas regiões e qual foi o desempenho que eles apresentaram. Eu acho que isso já direciona mais diretamente para o consumidor, para quem que ele deve observar nesse momento e cobrar. Porque, por exemplo, se eu estou no estado do Tocantins, eu vou observar, primeiramente, os resultados dos frigoríficos que estão no estado do Tocantins e quero saber como que está o compromisso deles contra o desmatamento. Está ali mais perto, né? Então, é interessante que o consumidor consulte esses dados dos frigoríficos do seu estado, né? E entenda se esses frigoríficos que estão abastecendo a cadeia ali pertinho dele apresentam algum compromisso contra o desmatamento. Não, perfeito, Camilo. Super boa essa dica. Então, vamos lá. Todo mundo vai em radarverde.org.br. O link também vai estar nessa matéria quando ela for para o site do Brasil de Fato. Então, o site super intuitivo. Vai ali nessa aba inicial em pesquisas. Daí, pesquisa 2026. Por hora só tem o Cerrado. E ali está super didático. Tem todos os estados. Vai na aba dados depois que entra em Cerrado. E ali tem todos os estados do Cerrado, toda essa região do Mato Piba que a gente citou. E aí, em cada estado, tem ali uma tabelinha mostrando a nota. Daí vai ver que todo mundo tá com uma nota que não passa nem de ano, nem com recuperação consegue passar. Mas, de fato, tem alguns que estão chegando perto da nota 4, enquanto tem uns que nem conseguiram fazer um mísero ponto. Então, também é uma boa maneira da gente conseguir ter um panorama e minimamente entender qual que é a situação do nosso estado, da nossa cidade. Camila Trigueiro, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu tenho certeza que já já a gente volta a conversar, viu? Muito obrigada, Lucas. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.